Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de exercícios CPA10 com o tema Noções de Economia e Finanças. Vamos estar vendo 10 questões aqui da prova relacionadas a esse tema. Lembramos que a prova conta com 50 questões no seu total. Temos inclusive na base da Pro Educacional resoluções completas dos simulados contendo as 50 questões. A prova tem 2 horas de duração e para aprovação é necessário no mínimo 70% de acerto, ou seja, 35 questões ou mais para você estar conseguindo a sua certificação CPA10, certificação de profissional Ambima, série 10, o primeiro passo dentro da sua carreira no mercado financeiro. Conto sempre também com a Pro Educacional para estar conseguindo mais certificações dentro da sua carreira. Então, bora lá para a nossa questão 1 em relação ao tema Noções de Economia e Finanças. Questão 1 diz o seguinte: considere que um investidor aplicou um capital C pelo período de 5 anos. Então, C é o meu capital, e o período 5 anos, né? E o meu período foi de 5 anos. A juros compostos. O que é juros compostos? Segundo Albert Einstein, a força mais poderosa do universo é quando a gente fala de juros sobre juros, pessoal. E aí é uma evolução que a gente tem juros compostos, né? Se a gente colocar aqui um gráfico rapidinho, onde aqui eu tenha o tempo e aqui eu tenha o meu capital, por exemplo, é uma evolução exponencial. Ela não é linear, ela demora mais no começo, mas depois ela explode aqui a parte exponencial. Então isso é juros compostos, é quando a gente conta juros sobre juros. Há um juros mensal composto por uma taxa I ao mês. Atenção aqui, né? A taxa I, ela é mensal. Então, o meu I, que é a taxa, vai ser 5 vezes. Quantos meses tem no ano? 12, tá certo? Isso aqui vai ser igual a 60 meses no meu total, beleza? Porque é I, a taxa mensal que a gente vai estar considerando aqui. E a pergunta é, qual será o valor futuro dessa aplicação? Os cálculos que caem na prova CP10 não são tão complexos, mas a gente tem que ter noção em relação a algum deles, principalmente em relação a juros compostos. Então, vai ser o seguinte, o valor futuro, vamos dizer assim, o valor futuro, vai ser o capital que eu estou investindo hoje, C, vezes 1 mais a taxa I. Por que 1 mais? Porque seria meu total mais essa taxa de juros que eu vou ter mês a mês, elevado é exponencial 5 vezes 12, certo? Porque o I é mensal e o período é de 5 anos. Então, não é o item A, não é o item B, é o item C, a resposta que deve estar sendo assinalada como correta. Esteja habituado à parte de juros simples e juros compostos, né? Juros simples da cidade é uma forma linear, que a gente teria aqui, uma forma linear, e aqui composto de forma exponencial. Tá certo, pessoal? Bora para a nossa próxima questão. Questão 2. Uma economia entra em superávit nominal. Então aqui, superávit nominal quando? O que é um superávit nominal? É quando as receitas são superiores aos gastos acrescidos dos seus juros da dívida pública. Ou seja, eu estou gerando mais receitas, eu tenho um superávit do que as minhas despesas. Eu estou gerando mais valor, está sobrando, vamos dizer assim. Então, o item A diz o seguinte: as receitas no setor público são superiores aos gastos primários acrescidas de juros da dívida pública. Exatamente, é o item A que deve estar sendo assinalado como correto. Vamos ler as demais questões, as demais sentenças, para ficar bem claro o conceito do superávit. Item B. Quando as receitas do setor público são superiores às despesas financeiras, mas registra déficit nas suas contas não financeiras. Foi certo até a vírgula, né? Agora, mais registra déficit nas suas contas financeiras, aí não vai estar relacionado ao conceito de superávit nominal. Item C. As receitas do setor público são superiores aos gastos primários, sem considerar os juros da dívida pública? Não, né? Aqui está certo, mas tem que considerar os juros da dívida pública, beleza? Porque também é uma despesa, de certa forma, para o governo.
Item D, as receitas do setor público são inferiores aos gastos primários? Não, né? Descontados os juros? Não, acrescidos. Então, realmente é o item A. Creio que essa parte foi bem intuitiva em relação ao superávit nominal, que então tem que gerar mais receitas em relação aos gastos, acrescido dos juros das dívidas públicas. Assim como o déficit seria o contrário, né? Se eu estou com déficit, os gastos vão ser superiores às minhas receitas. Tá claro o conceito, pessoal? Então, bora para a nossa próxima questão, questão número 3. Um aumento substancial nos investimentos de uma economia. Então, maravilha, né? Temos um aumento nos investimentos de uma economia. É capaz de provocar, em primeira instância, então, se eu estou tendo aumento, está subindo os investimentos. Está subindo os investimentos, né? Num determinado país, numa determinada economia, está sendo próspera, vamos dizer assim, né? Está sendo próspera, está aumentando os meus investimentos. Isso é capaz de provocar, em primeira instância, o que exatamente? Crescimento do PIB? Exatamente. Crescimento do PIB, né? O que é o PIB mesmo? É o Produto Interno Bruto em relação a uma economia. É a soma de todas as despesas finais, para que eu não corra dupla contagem. Se a gente colocar aqui a equação do PIB, para ficar melhor visualização, são a soma dos gastos do governo, mais os investimentos realizados no país, mais os gastos das famílias, mais a balança comercial, parte de exportação menos importação, que a gente espera que essa parcela seja positiva. É esperado, seria bom se a gente está exportando mais do que importando, tá certo? Então, essa é a equaçãozinha do PIB. Precisa saber, professor? Precisa, né? São conceitos econômicos de finanças que você vai estar utilizando para obter a sua certificação CPA-10 e também no seu dia a dia como gerente mais no varejo, vamos dizer assim, um banco ou numa instituição financeira, tem que estar claro esses conceitos econômicos, tá certo? Então, realmente é o item A. Se eu aumento os investimentos, eu vou estar aqui, aumentei os investimentos, vou estar aumentando o PIB em relação ao meu país. Queda do PIB não impacta negativamente nem positivamente o PIB, impacta positivamente, a gente viu aqui pela equação do PIB, os investimentos. Crescimento do PIB, sim. Em mau desempenho de uma economia? Não, né? Um bom desempenho de uma economia, não mau desempenho de uma economia, beleza? Bora para a questão 4. Em 1999, no Brasil, foi adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, medida pelo IBGE, pessoal. Quem avalia isso aqui, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem que saber tudo isso? Tem que saber tudo isso, porque são conteúdos passíveis de prova e não somente isso, de você profissional CPA-10, também está utilizando no seu dia a dia. Como índice de referência para, então vamos ver para que é o índice de referência. Determinar a meta do superávit primário? Não. Determinar a meta da inflação? Sim, definida pelo Copom. Não é bem definida pelo Copom, né? Pelo Comitê de Política Monetária. Pessoal, é definido pelo CMN, né? Ou CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, um órgão normativo, o órgão máximo dentro do sistema financeiro nacional. Então, o IPCA, que é medido pelo IBGE, é utilizado para determinar a meta da inflação oficial do país, definida pelo CMN, pelo Conselho Monetário Nacional. O órgão normativo que está acima do Banco Central, que é um órgão fiscalizador, mas é o CMN, ou CMN, que vai estar sendo definido a meta da inflação, né? Determinar a meta do superávit primário pelo CMN? Não, realmente é o item C. Creio que na hora da prova possa ficar mais dúbio, né? Se é pelo Copom ou pelo CMN. O IPCA a gente ouve bastante nos jornais, nas mídias, enfim, é algo que está no nosso dia a dia. A gente sabe que está relacionado com a inflação, só que é definida pelo Conselho Monetário Nacional e não pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária. Beleza? Bora para a nossa questão 5, pessoal. Já estamos na metade, um vídeo mais curtinho, somente 10 questões, focado no tema noções de economia e finanças, que vai estar entre as 50 questões da sua prova do CPA-10.
Seguinte, questão 5. São políticas econômicas tomadas como objetivo de contrair o movimento econômico no curto prazo. Então, ó, eu quero contrair o movimento econômico no curto prazo. Pessoal, se eu quero contrair a economia, ó, eu quero contrair a economia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar ou tirar dinheiro da praça? Eu vou ter que tirar dinheiro da praça. É uma política contracionista. Então, eu estou tirando dinheiro da praça, né? Mas por que eu faço isso? Porque eu quero um melhor controle inflacionário, provavelmente, né? Então, eu posso aumentar, o Banco Central pode aumentar a taxa de juros Selic, que é definida no cupom. Eu vou tirar dinheiro da praça. Então, lembre-se disso, é uma política econômica contracionista. Eu tenho o objetivo de contrair o movimento econômico para o curto prazo. Então, o que eu vou fazer para tirar dinheiro da praça? Item 1. Diminuir a taxa base de juros? Não. Eu tenho que, número 2, aumentar as taxas de... número 4, aumentar a taxa base de juros. Por quê? Se eu aumento a taxa base de juros, a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa base, é mais interessante eu colocar o meu capital na renda fixa, porque tem um juros a maior, tirar o dinheiro da praça, do que, por exemplo, eu, Bruno, abrir um pequeno negócio, abrir uma padaria, uma quitanda, uma loja de açaí, abrir uma banca de jornal, contratar um funcionário, 2, começar a cozinhar em casa e vender pelo iFood, ter que contratar um funcionário, um entregador que vai estar me ajudando, eu vou estar girando a economia. Mas se eu tenho uma taxa de juros elevada, por que eu vou correr todo esse risco? Por que eu vou ter todo esse trabalho? Se é simplesmente investir no Tesouro Selic e LFT, que tem a garantia do governo federal, e eu ganho sem fazer nada. Simplesmente isso, de estar remunerando o meu capital. Então, é uma política contracionista. Eu aumento a taxa de juros para tirar dinheiro da praça. Aumento da carga tributária, item 2. Sim, ó, o governo está arrecadando mais, né? Eu estou tirando dinheiro da praça, beleza? Aumento das exportações líquidas? Não, né? Não. Você vai estar pegando mais dinheiro, né? Vai estar entrando mais dinheiro. Você tem que tirar o dinheiro da praça. Aumento do ICMS? Sim, tudo que for aumento de imposto vai estar sendo correlacionado com isso. Então, ficou a 2, a 4 e a 5 como sendo as corretas, né? Elevação de natureza tributária e também elevação na taxa de juros é um esforço de desestimular o movimento econômico, contraindo a atividade econômica de forma geral. Beleza, pessoal? Item D, agora ficou fácil, é que deve estar sendo assinalado como correto. Assim como uma política expansionista, eu quero movimentar mais a economia, é o efeito contrário, eu quero colocar mais dinheiro na praça. Então eu vou diminuir a taxa de juros, a renda fixa deixa de ser atrativa, e aí vale a pena eu abrir meu açaí, minha banca de jornal, vou cozinhar em casa, pizza de cone, vou contratar mais gente, o entregador, vale a pena eu fomentar a economia, porque a renda fixa vai estar pagando menos, eu estou expandindo a economia. Contra o outro lado que vem com isso é a inflação, né? Vai ter mais dinheiro na praça, os preços aumentam. Menos dinheiro na praça, você consegue controlar melhor os preços de forma geral. É um cobertor curto, onde o governo e cada uma das economias, cada país, vai estar encontrando um ponto ótimo em relação a cada uma das variantes, beleza? Bora para a questão 6. O Produto Interno Bruto, olha lá o nosso PIB, né? O Produto Interno Bruto de um país, o PIB, de uma economia aberta, pela ótica de despesas é calculado pela fórmula. Então, qual é a equação do PIB? Né? É o consumo das famílias, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais exportações líquidas. Por que líquidas? Lembra da equação do PIB? Ó? O PIB vai ser o consumo das famílias, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais a relação da exportação menos importação. Essa parte aqui, ó, são exportações líquidas, porque eu já descontei a importação que eu tive. A exportação bruta foi só o que eu exportei, é como se tivesse só o E aqui, ó. Tá, mas o que você importou? E que a gente quer que isso aqui seja maior, né, do que zero. Eu quero que isso seja positivo, ou seja, que o país exporte mais do que importe. É o desejado, nem sempre acontece, né? Às vezes acaba importando mais do que exportando em relação à balança comercial. Então, não é o item A, tá menos os gastos do governo, não é o item B, não é o item C, que tá aqui, ó,
bruta são exportações líquidas. A exportação líquida é a exportação menos a importação. A exportação bruta é somente a exportação. Então, é o item D de dado que deve estar sendo assinalado como correto, né? Quando a gente está claro a equação do PIB, fica mais claro, a gente está acertando a questão com maior facilidade. Beleza, pessoal? Bora para a nossa questão número 7. O processo de capitalização contínua. Então, vamos ver como funciona o processo de capitalização contínua, pessoal. Nesse regime de capitalização, os retornos são distribuídos de forma equitativa, igualitária, em determinado período para os investidores. Eles ocorrem uniformemente conforme uma equação exponencial. Bastante interessante o conceito, né? Então, item A diz o seguinte: necessariamente igual aos juros compostos? Não necessariamente igual aos juros compostos, apesar de ter uma evolução também exponencial. Item B é um processo de capitalização em que os fluxos de pagamento são distribuídos uniformemente ao longo do período. Exatamente, foi o que a gente comentou, né? Que está mais correlacionado com o conceito de uma capitalização contínua. Também conhecida como custo de capital ou taxa mínima de atratividade, TMA, nada a ver, hein? Totalmente fora de contexto. O nível de atratividade mínima do investimento? Não, né? Aí é a taxa mínima de atratividade, que eu vou estar comparando a minha TIR, por exemplo, a taxa interna de retorno de um determinado investimento, para ver se é maior ou não em relação a essa taxa mínima de atratividade. Se a TIR que eu calculei ela for maior, vale a pena meu empreendimento em relação à taxa mínima de atratividade. Pode pôr uma taxa Selic ou uma taxa real de uma NTNB indexada à inflação, por exemplo. E se ela for menor que a taxa mínima de atratividade, o projeto fica inviável, pois aí vale a pena eu simplesmente estar aplicando na renda fixa e não estar correndo todo o risco de um projeto. É basicamente esse o conceito da taxa mínima de atratividade com a TIR, mas não está relacionado com o conceito de capitalização contínua, né? E sim um processo de capitalização em que os fluxos de pagamento são distribuídos uniformemente ao longo dos períodos. Beleza, pessoal? Bora para a nossa questão 8. Considere uma economia aberta e analise pela ótica da demanda, olha só, pela ótica da demanda, a seguinte informação referente ao PIB. O PIB de um país cresceu 3%, que ótimo. Apesar das exportações líquidas, as exportações líquidas, o consumo privado e governamental se manteve inalterados. Tá bom. O país teve crescido ele cresceu, né? Ele teve um acréscimo via aumento de investimentos, que foi capaz de promover o crescimento do PIB. Exportações líquidas não se alteram. É possível afirmar que o fator de investimento é o maior motor, né? O maior gerador desse crescimento de 3% do PIB de forma geral. Beleza, pessoal? Então, diminuição do investimento e diminuição das importações, não. Aumento dos investimentos, sim. E importações mantidas no mesmo patamar? Não necessariamente, né? O maior motor, o maior impulsor realmente é o aumento dos investimentos. É o item C que deve ser assinalado como correto. E diminuição dos investimentos e aumento das importações? Não necessariamente, né? Lembrando que apesar das exportações líquidas, o consumo privado e governamental se manteve inalterados. Então, pela equação do PIB, né? A gente coloca aqui, PIB é o consumo das famílias, mais os investimentos realizados, mais os gastos do governo, mais a relação da balança comercial, exportação menos importação. Apesar das exportações líquidas, o consumo privado, esse daqui, ficou constante, e governamental, gastos do governo, se manteve constantes. O país pode ter crescido via aumento dos investimentos. Aí foi o que a gente assinalou aqui, aumento dos investimentos, dessa parcelinha aqui, aumento dos investimentos, tá certo? É o maior fator que tem isso daí. Aí o item B fala, né, em importações mantidas no mesmo patamar? Não necessariamente, isso não altera. Poderia ter aumentado aqui, poderia estar fora de contextualização, né? Tá fora de contextualização. Realmente é o aumento dos investimentos que é o fator-chave, o principal fator para o PIB ter crescido esses 3% conforme está no enunciado, né? Perceba, você não necessariamente tem que ter mantido a importação, pode ter aumentado a exportação, mas o aumento dos investimentos é o principal fator que gerou isso daí, beleza? Bora para a questão 9, pessoal.
Considerando o IGPM, o Índice Geral de Preços a Mercado. Vamos entender um pouquinho mais sobre o IGPM, pessoal. Seguinte, o IGPM, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é composto por 3 índices, né? Ele é composto pelo IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, no qual tem 60% de participação dentro do IGPM, pelo IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que tem 30%, e ao INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, que tem peso de 10%. Ah, tem que saber isso, professor? Tem que saber. Tem que saber isso aí, tá bom? Os pesos, o que é cada um, quem avalia, para você estar acertando aí na prova com tranquilidade, né? Então, vamos ler cada uma das sentenças agora com calma, tendo o conceito do que é o IGPM e quais são, né, os fatores, as parcelas, os índices que compõem o IGPM de forma geral. Item A, é pouco influenciado pela flutuação dos preços a mercado? Não, ele é muito, né? Ó, a gente tem aqui, ó, o índice de preços ao produtor amplo, tem 60%. Ó, flutuações de preço no atacado é em relação ao produtor. Atacado. Em relação ao produtor, né? Do consumidor seria o varejo, mas a gente está falando de atacado aqui, ó. É altamente influenciado, é a maior parcela que é o IPA, certo? É formado por 4 subíndices? Não, é formado por 3 subíndices, que a gente colocou aqui embaixo. É muito influenciado pelas flutuações do preço atacado? Sim, é a C que está correta. Aqui, ó, o IPA, que é o índice de preços ao produtor amplo. É a maior parcela dentro do IGPM, tá certo? Seguido pelo índice de preços ao consumidor, aí estaria mais ao varejo, e depois a parte de materiais de construção civil, mão de obra, o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, beleza? É calculado pelo IBGE? Não, é calculado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Quem é calculado pelo IBGE é aquele nosso IPCA, ok? Então esteja muito bem claro, é passível, é esperado esse tipo de conceito na prova e você estando aí com um conceito claro e mentalizado, com certeza vai estar acertando mais essa questão, ok? Bora para a nossa última questão, um vídeo mais curto, contendo apenas 10 questões. Lembramos que na Proeducacional você tem simulados inteiros resolvidos com as 50 questões comentadas uma a uma. Conte sempre com a gente para estar tirando as suas certificações, os seus exames de reciclagem e tirando as suas dúvidas. Questão 10. Considere a situação apresentada abaixo. Um investimento de R$100.000 foi aplicado a juros compostos de 20% ao ano, com capitalização trimestral. Ao final de um ano, o investimento rendeu juros de 21,55% no ano sobre o valor aplicado. Qual é a dominação da taxa de 21%? Então, ó, seguinte, rendeu 21,55%, né? Era juros compostos de 20% ao ano com capitalização trimestral. Então, acabou dando mais do que isso, tá certo? Olha, taxa inflacionária e real a gente já pode eliminar de cara, né? Taxa nominal, pessoal, a taxa nominal é o total do meu investimento, né? Que é quando a gente pega a real mais a minha inflação, tá certo? Mais a minha inflação. A taxa nominal é o total. Não é o que está dizendo essa questão. Por que vai ser a taxa efetiva? Porque ela corresponde aos períodos de forma específica, logo aumenta o prazo de capitalização, sendo proporcional a este período. A gente tinha 20% ao ano, só que com a capitalização trimestral. No final do ano, de 4 trimestres, rendeu 21,55%. Perceba, né? Maior do que aquelas que era 20% ao ano. Por isso que a gente chama essa taxa como sendo efetiva. Item C é o item que deve ser assinalado como correto. Então, esteja claro com os conceitos da taxa real
taxa de inflação, que é aumento dos preços, taxa nominal e taxa efetiva, que é a resposta da nossa questão 10. Beleza? Espero ter esclarecido mais conceitos em relação a noções de economia e finanças. Conte sempre com a Pro Educacional para estar tirando as suas dúvidas, as suas certificações, bem como na nossa base resoluções completas dos nossos simulados. Obrigado e valeu! Forte abraço!